Olá, turma boa! Como vocês estão? Professor Eduardo Maciel, em mais uma transmissão, mais uma aula ao vivo para as turmas de Nova Iguaçu, Queimados, para os alunos de aula experimental e para muita gente que está chegando no Instituto FASTEF. Hoje nós vamos estudar Cristologia, é a nossa aula de número 1. Tem muita gente chegando ainda no ao vivo, mas essa aula ficará gravada para todas as pessoas lá no portal de aluno. E eu já quero começar a nossa aula de hoje falando: quem dizem os homens ser o filho do homem? Você recebeu esse material, a sua apostila, mas depois você vai receber esses slides. E o versículo de Mateus 16 diz assim, turma: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, que é uma cidade, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus estava perguntando para os discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Qual era a opinião do senso comum, do público em geral, sobre o Filho de Deus? O que as pessoas estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? E aí, alguns dos discípulos disseram: Mestre, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. Também tem gente dizendo que o Senhor é outro, o Elias. Outros discípulos dizendo: olha, tem gente falando que o Senhor é Jeremias. E outras pessoas estão dizendo também que o Senhor é um dos profetas. Veja que não havia um consenso entre a população de maneira geral sobre quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. As pessoas elas ainda tinham essa dúvida, as pessoas elas tinham ainda essa desconfiança. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus, ele interpela os discípulos dizendo: E vocês? Vocês acham que quem sou eu, na opinião de vocês? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. A palavra Bar, esse prefixo Bar, antes de um nome, significa filho. Então, Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha que texto interessante. Jesus estava querendo saber, por mais que ele já sabia, né, pessoal? Ele queria criar ali um ambiente com os discípulos de conversação, de diálogo. Mas o Filho de Deus, ele já sabe absolutamente tudo. Nada é vedado para o Filho de Deus. Jesus estava querendo dizer quem as pessoas estavam opinando sobre ele. E aí os discípulos falaram: ó, tem gente dizendo que é João Batista, Elias, um dos profetas. Mas aí Jesus quis ir mais no cerne, né? É assim que acontece na nossa vida. Tem momentos que Jesus ele quer ir mais no cerne. E vocês? Qual a opinião de vocês? Quem sou eu para vocês? E aí o Pedro, Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus
vivo. Olha que interessante. Jesus, ele entendeu que quem revelou para Pedro ser o Cristo, e hoje nós vamos estudar a etimologia da palavra Cristo, do nome Cristo. Jesus entendeu que Pedro estava naquele momento sendo cheio do Espírito Santo, porque recebeu uma revelação que é do alto, que vem do alto, e ele publicou, e ele pronunciou. Agora, é interessante, ainda nesse tema, quem dizem os homens ser o filho do homem, a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer: quem é Jesus para você? Porque é isso que a gente vai trabalhar nesse módulo de Cristologia. Então eu quero que um dos alunos aí abra o microfone e fale para mim, igual Pedro falou para Jesus: quem é Jesus para você? Quem pode opinar aí? Quem pode falar comigo? Quem é Jesus? Pode abrir o microfone que eu te ouço. Boa noite. Quem? Jaqueline? Edivânia. Oi, Edivânia. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é aquele que morreu na cruz para me dar salvação. Jesus para Edivânia é aquele que morreu na cruz e que trouxe para nós a salvação. Muito bom, Edivânia. Quem mais quer falar? Quem é Jesus para você? Pastor, graças a paz. Paz, Márcio. Então, para mim, Jesus é o meu Senhor, é o autor da minha fé. É aquele que morreu na cruz no lugar que eu deveria estar. Para o Márcio, Jesus, ele é o autor da sua fé. Aquele que morreu a morte substitutiva. Quem deveria ir para a cruz era o Márcio, era o Eduardo, era a Priscila, era a Sila, era o Charles. Quase que eu te chamo de Xavier, Charles. É porque eu também tenho um aluno que chama Xavier, só que ele é Aloísio. Para a morte substitutiva é aquela que o Ronaldo deveria morrer, mas Cristo morreu por ele. É aquele que a Jaqueline ou a Jane deveria morrer, mas Jesus morreu por nós. A morte substitutiva é aquela que Gabriel, ou Renata, ou Joelma, ou Rebeca, ou Reinaldo deveria morrer. Mas Jesus morre no lugar do Rodrigo. Jesus morre no lugar da Flávia. Jesus morre no lugar do Reinaldo. Então, esse é o Cristo para nós. E eu tenho certeza que se todos os alunos que estão nessa transmissão, nessa aula, fossem falar, cada um traria um atributo de Cristo. Agora, sabemos que a salvação de uma pessoa não tem início quando ela aprende uma definição teológica sobre quem é Jesus. Porque é isso que a gente vai fazer nesse mês. A gente vai trazer aqui definições teológicas sobre a segunda pessoa da Trindade. Essa é a nossa disciplina, a Cristologia. Mas quando essa pessoa passa a ter um conhecimento pessoal dele, de Jesus, ou seja, quando tal pessoa, eu e você, temos um encontro pessoal com Jesus. E será que todas as pessoas que visitam a nossa igreja, que frequentam as nossas igrejas, se tornaram até membros, que passaram até pelo batismo nas águas, pessoas que são assíduas, membros, dizimistas, ofertantes, pessoas até que têm um cargo na igreja, pode ser um obreiro, pode ser um diácono, pode ser até um pastor.
será que todas essas pessoas que nós estamos falando aqui de uma maneira geral tiveram um encontro pessoal com Deus? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí e falar. Será que toda a igreja, de frequentadores a pastores, será que eles tiveram um encontro pessoal com Deus? Quem quer falar? Pode abrir o microfone aí, gente. Pastor, Pode falar, Edivânia. agora de novo, sabe que eu falo muito. Pode falar à vontade. Essa aula é para isso. Eu acho que nem todos alcançaram. Alguns alcançam rápido, outros ainda têm um processo para poder alcançar. Tem a dificuldade de entender algumas coisas, até por não ler as escrituras, continua na ignorância, por não observar, não ter a curiosidade de saber, de conhecer quem é Jesus e não se aprofundar nos mistérios, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo para poder entender, porque os mistérios de Deus é revelado a partir do batismo com o Espírito Santo. E Deus abre os olhos. Foi ali igual aconteceu com Pedro, né? Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Perfeito. Uma revelação do céu. Perfeito. E as pessoas, elas não buscam ter um verdadeiro encontro pessoal com Deus. Quer falar, Márcio? Sim, o que acontece? Eu entendo que tem gente que ainda encara a entrada na igreja como um compromisso social, outros vão porque foram criados na igreja, os pais levaram e se acostumaram e tal. Então a questão da experiência pessoal é algo assim que vem de uma profundidade que a gente só adquire através de muita intimidade com Deus. E a intimidade só vem quando a gente tem relacionamento, que vem através da oração e da busca constante através do estudo da palavra de Deus, entendeu? Ótimo, Márcio. Esse conhecimento. Muito bom. Enriquecedor, né? Vocês hoje participando, a Edivânia, o Márcio, trazendo visões para nossa aula, trazendo opiniões para nossa aula. Porque o grande problema que a cristologia ela vai propor é quem é o verdadeiro Jesus Cristo. E com quem as pessoas podem encontrar-se além de poder obter um conhecimento pessoal. O simples nome de Jesus, esvaziado do seu significado bíblico, nada representa. Porque existem pessoas que dizem assim: eu sou ateu, graças a Deus. Ateu até o avião cair? Ou até o avião começar a cair? Porque no momento do desespero, todo mundo começa a invocar os seus deuses, inclusive o nome de Jesus. O nome de Jesus esvaziado de um sentido bíblico, ele está na boca de qualquer tipo de pessoa. Eu vejo pessoas que nunca frequentaram uma igreja dizendo: ai, tá amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu vejo pessoas falando de Cristo, mas não é dentro de um conhecimento de quem é o verdadeiro Cristo. Não é dentro de um conhecimento usando esse nome, que é o nome mais poderoso do universo. O grande problema da cristologia, essa problemática é o que nós vamos estudar ao longo dessas próximas 4, 5 aulas que nós teremos, é justamente não cometermos esse erro, como muitos que se dizem evangélicos não praticantes, católicos não praticantes, livres pensadores, arreligiosos, mas que na hora do desespero usam o nome sobre todo nome, que é Jesus, esvaziado de um sentido bíblico, de uma comunhão, de uma experiência real com Cristo. É isso que a gente vai propor na cristologia. Quando os kardecistas, quando as testemunhas de Jeová, os umbandistas que eu pulei aí,
os mormons e outros grupos que se utilizam do nome de Jesus frequentemente, o que eles estão oferecendo? Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:4, um outro Jesus, um outro evangelho, destituído das características reais das escrituras sagradas. Hoje em dia nós estamos vivendo uma crise tão grande no evangeliquez brasileiro que a igreja ela não coloca mais o nome que é sobre todo o nome na sua homilia, na sua liturgia. Esses dias eu entrei numa igreja que tinha lá algumas propagandas de alguns patrocinadores lá, e aí tinha o nome de todos os patrocinadores da igreja. Tinha lá a Rinodê, tinha lá a Romanel, tinha lá o culto da libertação, o anúncio do culto da libertação, tinha lá o anúncio do culto da prosperidade. Mas o único nome que eu não encontrei em todos esses anúncios, em toda essa agenda evangélica, é o nome de Jesus. Eu procurei na igreja toda alguma informação sobre o nome que é sobre todo o nome e não tem. Então a gente tem vivido essa crise do evangelho do coach, do evangelho da prosperidade. Alguns anos atrás era uma tendência o evangelho da prosperidade e eu, conversando com um professor amigo meu, dizia para ele essa semana, anos atrás a gente dizia, a que ponto chegamos? Porque o evangelho da prosperidade dizia, se você desse 10 para Deus, Deus te dava 100. Se você desse 100 para Deus, Deus te dava 1000. Se você desse 1000 para Deus, Deus te dava 10.000, 1 milhão. Era uma barganha. Mas ainda assim você necessitava de Deus. Hoje, o evangelho da prosperidade já começa a cair no desuso e o evangelho do coach vem pregando o quê? Que tudo que você precisa já está dentro de você. Estando dentro de mim, Jesus é segundo plano. Eu não preciso de Jesus. Até os louvores, eles são muito mais antropocêntricos, colocando o ser humano no centro do que cristocêntricos. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Eu não preciso mais de Jesus. Eu não preciso mais de Deus. Tudo o que eu preciso eu encontro em mim. Esse é um grande problema que nós precisamos discutir nas aulas de cristologia. Examinai as escrituras, como diz João 5,39, pois essas mesmas escrituras testificam de mim, palavras de Jesus. Qualquer Jesus que não se ajuste aos moldes bíblicos, ele é falso, ele é perigoso. Foi exatamente o que a Edivânia falou. As pessoas não são como os irmãos de Bereia que querem buscar a literatura e conferir, porque os irmãos bereanos, quando Paulo pregou na primeira noite, ninguém deu aleluia, ninguém deu glória a Deus. Quando Paulo pregou na primeira noite, eles foram para casa conferir nas escrituras se aquilo que Paulo pregava era verdade. Aí na segunda noite eles já estavam, com o coração aberto porque perceberam que Paulo não era um falso profeta. Nós precisamos ter essa disposição, essa proatividade e essa sede de conhecimento. O que faz você numa quinta-feira à noite, podendo estar no shopping, podendo estar no cinema, podendo estar passeando, podendo estar dormindo, descansando, o que faz você estar comigo aqui nessa aula? O que faz você que está assistindo essa aula gravada no portal querer terminar o seu curso? Essa sede.
de conhecimento, de entender verdadeiramente quem é o Cristo. A coisa mais importante da vida, o que é, professor? É conhecer Jesus. Mas aceitar Jesus meramente, o seu nome, a sua essência, não é suficiente. Você conhece gente que já aceitou Jesus, já levantou a mão no apelo umas 500 vezes? Todo apelo ele está lá. Tem gente que já extrapolou a cota de apelo. Porque toda reunião, todo culto, o pastor faz apelo. Tem alguém aqui que está nos visitando? Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Levanta sua mão. Ele levanta. E ele já aceitou Jesus 613 vezes. Aceitar Jesus não é ir lá na frente e levantar a mão. Aceitar Jesus é aceitar um novo estilo de vida. Andar em novidade de vida. Devemos, acima de tudo, conhecer aquele em que nós estamos crendo. Qualquer outra fonte de autoridade divina para levar-nos ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não existe outra fonte. A fonte é a Bíblia Sagrada. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. Ah, mas é a Trindade que nós estamos estudando nessa primeira teologia sistemática, né? A partir de agora nós vamos estudar as teologias sistemáticas. Então a primeira matéria é a cristologia, a segunda matéria é a teontologia, que é o estudo de Deus Pai, a terceira matéria é a paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. E aí tem gente que vai dizer, não, então são 3 deuses, né? Se é uma trindade, são 3 deuses. Não, é um único Deus. Um único Deus que morreu naquela cruz, que carregou os nossos pecados. Agora, esse Deus é trino, é 3 em 1. É como a água, né? Estado sólido, gelo. Estado líquido, essa aqui que eu bebo. Estado gasoso, vapor. Mas a essência é a mesma, H2O. Deus é assim. É um único Deus com 3 personas diferentes, que é o que nós vamos estudando ao longo dos meses. Esse módulo é sobre Cristo. Esse módulo é sobre a segunda pessoa da Trindade. Até aqui tudo bem ou alguma dúvida, gente? Jaqueline, Edivânia, Márcio, Charles, Sila, tem também o Sérgio, tem também a Flávia, a Jane, a Joelmo, o Leonardo, a Priscila, que está fazendo aula experimental com a gente, o Reinaldo, a Renata, o Rodrigo Oliveira e o Ronaldo. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até aqui? Qualquer dúvida, levanta a mãozinha que eu te dou a palavra. Vamos falar agora sobre os nomes e títulos relacionados à segunda pessoa da Trindade, relacionados a Jesus. O primeiro nome é o próprio, né? Jesus. Como tudo em sua vida, o seu nome também não foi por acaso. O nome de Jesus, ele não foi escolhido a esmo. Ele também não foi escolhido por acaso. Ele foi dado pelo anjo a José. O anjo apareceu para José, o Gabriel, e disse, ó, Maria vai ter um filho, é obra do Espírito Santo, ela não teve contato sexual com ninguém, e o nome dele vai ser Jesus. Para que fosse colocado o nome dele, embora fosse um nome de certa forma comum em sua época, Jesus, na época de Jesus, era praticamente José hoje. Quantos Josés existem? Quantas Marias existem? Jesus era um nome comum, mas o seu significado não era comum. O significado do nome de Jesus é o Senhor é a salvação. Cabia a ele, mais do que a qualquer outro, que ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então, Jesus é o nome sobre todo nome que representa, que significa o Senhor é a salvação. E é um nome escolhido de maneira propícia, porque a salvação viria dele através da cruz. Segundo nome, Cristo. Cristo era um termo grego equivalente ao nome hebraico Messias. Então nós temos Cristo em grego e temos Messias em hebraico. Em hebraico é Machia, né? Que transliterando para o português é Messias. Cujo significado de Cristo é ungido. Embora o conceito de ser ungido do Senhor era muito comum na história de Israel, tratava-se de um ungido com letra maiúscula, ou ungido por excelência. Capítulo 4, versículos 25 e também 26 de João. Palavra Cristo significa ungido. Mas não era aquela unção que era derramada sobre Davi, sobre Salomão, sobre os outros reis que vieram depois. Era ungido com letra maiúscula. Era o ungido do Senhor. Era o Messias. Alguém que entregaria a sua vida em resgate de muitos. Terceiro nome, Filho do Homem. Filho do Homem era primeiramente um título messiânico, fora usado por Daniel com referência a um que viria nas nuvens, interpretando como sendo o Messias. A profecia de Daniel está no capítulo 7, no versículo 13. Nos lábios de Jesus, porém, o título vai mais longe, identificando o Messias com a sua própria humanidade. É isso que eu acho lindo. Deus em forma de homem. Ele veio sujeito às mesmas paixões que nós. Ele veio sentindo o que nós sentimos na pele, fome, sede, angústia, suou gotas de sangue a menos de 12 horas da crucificação. Toda a pressão que a gente vive, Jesus viveu. Todos os tormentos, Jesus passou. Então a sua humanidade ela é declarada nesse termo, Filho do Homem. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, mas ele veio como homem para sentir na pele. Se ele viesse apenas como Deus, como ele mesmo disse, né? Vocês acham que eu poderia rogar ao Pai agora e o Pai não mandaria uma legião de anjos para me ajudar, para me salvar? Ele não usou suas prerrogativas divinas. Ele veio como homem porque teve uma missão. Ele nem precisaria se entregar na cruz como Deus. As pessoas nem conseguiriam prendê-lo como Deus. Mas ele veio trazendo a sua humanidade, demonstrando o seu amor por cada um de nós. A palavra filho, né? Filho do homem, é um hebraísmo, uma forma própria de expressão dos semitas, que identifica as qualidades de uma pessoa, os atributos de uma pessoa. Geralmente, quando você fala de alguém, você tem alguns adjetivos para aquele alguém, né? Poxa, a Jaqueline, ela é tão inteligente. Poxa, o Charles, ele é tão simpático. Ah, a Sila, ela é tão comunicativa. A Camila é tão estudiosa.
A gente coloca uma pessoa com seus atributos, com suas qualidades. Cada um tem um adjetivo. Por isso, uma série de expressões é usada com a palavra filho. Filho do reino, filho da perdição, filho da ressurreição e assim por diante. Porque nesse hebraísmo, filho está demonstrando uma qualidade. Filho do homem é aquele que deixou a sua glória, kenosis, né? Esvaziamento. Ele se esvaziou da sua glória e ele veio em forma de servo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Veio como ovelha muda e se entregou naquela cruz, nos amando primeiro. É muito amor, né, irmão? Agora está chegando a época da Páscoa. Faltam menos de 40 dias para a Páscoa. E tudo isso deve ser refletido nessa época. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que se entregou por nós. É uma obra de amor. Outro nome, outro título. Filho de Deus. Se o Filho do Homem denota a humanidade, Filho de Deus denota a divindade. Filho de Deus por nascimento. Jesus, ele foi o unigênito, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito. Ou seja, o único gerado. Qualquer outro ser no universo que receba o título de Filho de Deus só será num sentido relativo. Eu e você somos filhos de Deus, mas é relativo. Nós fomos enxertados, nós fomos adotados. Como no caso dos anjos, Jó 38,4. Como no caso de Adão, primeiro homem, Lucas 3,38. E o nosso próprio caso, da nova aliança, que nós fomos adotados, enxertados, Romanos 8,15. Jesus é, em um sentido único, absoluto. Não dá para se comparar a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Sua sabedoria excede a nossa sabedoria. Seu poder excede o nosso poder. Seus atributos excedem os nossos atributos. Nós somos filhos porque ele nos amou. Adotivos, filhos do coração. Mas Jesus não. Jesus é o Filho absoluto. Deu para entender? E também Filho de Deus por nascimento. A filiação divina, no sentido exclusivo de Jesus, dava-se ou dava-lhe natureza semelhante a Deus. Não é que Jesus era um anjo. Jesus é Deus, era Deus. Para os líderes religiosos lá da sua época, isso ficou muito claro. É evidente que eles conheciam a designação Filho de Deus por causa da religiosidade. Mas a maneira como Jesus usou escandalizou os doutores da lei, escandalizou aquele pessoal que parecia que tinha o monopólio da salvação, aqueles santarrões, os seus contemporâneos, porque o colocava em pé de igualdade com o Pai. João capítulo 5, verso 18, João capítulo 10, verso 33. Os religiosos acharam que era blasfêmia. Lembra quando Jesus estava numa casa e a casa estava superlotada e ali chegou um paralítico levado por 4 pessoas e não conseguiu entrar na casa, e ali eles pegaram
uma espécie de corda, uma espécie de maca de cama, e eles baixaram o paralítico numa cama, baixaram o paralítico que era trazido por 4, e ali Jesus, vindo aquela situação que o homem foi descido pelo telhado com a ajuda de 4 amigos. Tem hora que a gente não consegue encontrar um amigo, né? O que dirá 4? Ele conseguiu 4 amigos. Ele conseguiu 4 amigos. E aí Jesus, olhando para ele, vendo todo aquele esforço, diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí aquela cambada de religioso que tem em todo lugar, que tem em toda igreja: blasfêmia! Blasfêmia! Meu Deus do céu! Quem pode perdoar pecado senão Deus? Porque Jesus se colocou em pé de igualdade, porque ele nasceu de Deus. Ah, mas ele não nasceu de Maria? Maria foi a porta para ele entrar nesse mundo como homem. Maria representa a sua formação humana. Jesus ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Maria é a natureza humana, a porta de entrada nesse mundo, o nascimento de mulher. Agora, ele não é filho de José biologicamente, ele é filho de Deus. E aí aquela cambada de religiosos disse: quem pode perdoar pecado senão Deus? Blasfêmia! E aí Jesus disse assim: olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? O homem era paralítico, gente. O homem chegou lá trazido por 4. Para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, levanta, toma a tua cama e anda. E o homem saiu andando. E todos tiveram que calar a boquinha, porque Jesus demonstrou o poder divino, o poder celestial. Filho de Deus no sentido messiânico. Em certo sentido, homens como Davi ostentaram o título de filho de Deus. Mas essa designação, ela aparece em passagens de conteúdo messiânico, ou seja, eram passagens que, embora se referissem à aliança de Deus com Davi, apontava, porém, para o seu sucessor futuro, que é o Cristo. Aí nós temos 2 Samuel 7,14, temos o Salmo 89, 27, temos o Salmo 2, do 7 e também o 12. Nesse sentido messiânico, Davi ele é um antítipo de Cristo. Quando nós estudarmos lá no bacharel a disciplina Tipologia Bíblica com o professor Luiz Henrique vai falar para vocês dos antítipos e dos tipos. O Davi é um tipo de Cristo. O Isaac é um tipo de Cristo. O Moisés é um tipo de Cristo. E vocês vão se aprofundar lá no bacharel em teologia. Temos ainda mais um nome, mais um título: Senhor. Esse termo reflete pelo menos 2 fatos a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Primeiro, sua divindade. Se ele é Senhor, ele é divino. Quando Jesus faz referência ao Salmo 110, proferido por Davi, ele vai deixar bem claro que o título Senhor, ali utilizado, ia bem além da mera monarquia humana, porque eles viviam num sistema monárquico. Mateus 22, 41 ao 46.
A palavra Senhor, ela significa meu dono. Nós temos um problema por causa da escravidão aqui no Brasil, que termina com a Lei Áurea em 1888, em entender que o Senhor é o dono de alguém. Então, quando falamos somos escravos de Cristo, quando falamos ele é o meu dono, lá no grego é Kyrios, né? Nós temos um problema por causa da escravidão. Mas o fardo em Jesus é suave, o jugo é leve. Não tem aquela conotação dos maus tratos que os negros sofriam até 1888. Depois da Lei Áurea também continua um racismo estrutural. Ainda tem gente que classifica pessoas pela cor da pele. E nós não deveríamos classificar ninguém pela cor da pele, nem pela posição social, nem pelo carro que dirige, nem quanto tem na conta bancária. As pessoas são todas iguais. Nós somos todos Adão. Se Davi chamava de Senhor, de meu dono, alguém que estava diante de Deus, com certeza este não era um mero governante humano. E o segundo aspecto aqui do senhorio é, sem dúvida, a soberania. Esse título mostra o seu domínio efetivo sobre tudo. Hoje esse domínio é voluntário, você entrega a sua vida para Jesus e você serve a ele se você quiser. Se você não quiser, você não precisa fazê-lo. Futuramente será reconhecido por todos os seres conscientes do universo. Filipenses 2, versículo 10, versículo 11. Vai ser a maior reunião de todos os tempos, aonde todo joelho se dobrará, aonde todas as línguas confessarão que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Senhor significa o meu dono. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Ele é soberano para fazer o que ele quiser da minha vida. Eu estou aberto. Se ele quiser mudar a minha vida radicalmente, a minha vida está nas mãos dele e eu vou entender e eu vou aceitá-lo. Deu para entender, turma? Dúvidas? Priscila Serafim, Sila Leandro, Charles Xavier, Ronaldo, Márcio Ribeiro, Edivânia Benjamin, Jaqueline, dúvidas, Gabriel Lima, dúvidas, Flávia Oliveira, Rodrigo Oliveira, Renata Lima, Reinaldo Lima, e a família Lima hoje está em peso aqui. Leonardo. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Olha que eu vou aplicar uma prova surpresa, hein? Sobre cristologia. Não tem dúvida. Todo mundo vai tirar 10. Vamos falar agora, nessa última parte da nossa aula, sobre a divindade de Cristo, o Deus Filho e a sua divindade. Eu vou falar da humanidade na semana que vem, na próxima aula. Mas hoje eu vou fechar falando dos aspectos da divindade. Lembra que eu falei que Jesus, ele tem duas naturezas? A natureza divina e a natureza humana, enquanto esteve aqui na Terra seus 33 anos e meio. Então vou falar da natureza humana na próxima aula. Hoje a gente vai focar na natureza divina. Jesus é Deus. Ponto. Temos a consciência, sublimidade dessa afirmação. Dizer que foi o próprio Deus quem andou entre os homens, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, é um fato grandioso, demais para nossa mente humana finita. Mas as Escrituras Sagradas, a única fonte inspirada e infalível para esse assunto, assim nos revelam. Logo, crer nas Escrituras Sagradas significa crer na divindade de Cristo. Quando você lê a Bíblia,
Nós temos inúmeros textos que eu vou passar no final da aula para você ler em casa sobre a divindade de Cristo. Quando você acredita na Bíblia que as páginas daquele livro são as Sagradas Escrituras, você de fato acredita que o Deus Filho, que Jesus Cristo é Deus. Porque a Bíblia vai falar sobre isso. Ah, mas eu não creio assim. Então você não crê na Bíblia. Simples assim. Ah, eu não tenho essa fé. Se você não tem essa fé, você não acredita nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas afirmam isso. Elas falam sobre a divindade de Cristo. A doutrina da divindade de Cristo, ela não é apenas baseada em um versículo ou em poucos versículos isolados. Até porque versículo isolado é base para heresia. Ela é alicerçada em toda a Bíblia, dentre várias provas das Escrituras, referente a essa doutrina, nós destacamos 5. Então nós vamos estudar 5 pontos nessa aula sobre a divindade de Cristo. O primeiro ponto é Cristo em relação ao tempo. Coloquei aí até a figura de uma ampulheta e o tempo passando. Porque o tempo está passando, gente, para todo mundo. Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 46. E amanhã eu vou ser um cinquentão. É rápido. O tempo passa muito depressa. Há alguns anos atrás, eu comecei a estudar teologia. Uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje, eu sou um teólogo. Eu tenho algumas pós-graduações nessa área. Eu sou um cientista da religião. Eu sou psicanalista clínico. Mas existem pessoas que começaram comigo lá 20, 25 anos atrás e que até hoje não permaneceram, não continuaram, não fizeram novos cursos. Teve gente que fez lá o antigo básico comigo de teologia e parou. Eu não. Eu continuei, fiz o avançado, fiz o bacharel, fiz a graduação, fiz algumas pós e não estou parado até hoje. Até hoje eu sou aluno. Até hoje eu estou estudando. Sabe por quê? Porque o tempo ele vai passar para mim e para você igual. Se eu fizer alguma coisa, daqui um ano e meio eu vou estar melhor. Eu vou fazer agora uma pós-graduação de neurociência. Então, daqui 1 ano e meio, no máximo 2 anos, eu sou um neurocientista. Mas tem gente que não vai fazer nada esse 1 ano e meio. Vai ficar na frente da Netflix. Vai ficar vendo futebol. E daqui 1 ano e meio, eu serei um neurocientista. E ele vai estar reclamando da vida. Eduardo, as coisas estão difíceis, né? Você é que tem sorte, você que é um privilegiado. Não. É agarrar as oportunidades que Deus nos dá e saber que o tempo ele está passando. Cristo em relação ao tempo, é importante a gente falar, porque houve um tempo, se é que nós podemos dizer assim, que nada existia além de Deus. Quando nós declaramos nada, nós não queremos apenas dizer o mundo visível, como a gente conhece hoje. A Terra, as estrelas, o universo. Mas a gente está querendo dizer também sobre o mundo invisível. O que é isso? Todo exército de anjos. Toda hierarquia, todos os poderes. Tem pessoas que têm problema com hierarquia. Quem tem problema com liderança, com hierarquia, não vai querer ir para o céu. Porque o céu é um lugar organizado. Tem anjo, tem arcanjo, tem serafim, tem hierarquia. Antes do primeiro ser angélico ser criado,
Deus já existia em sua essência trina. Jesus ele não começa a partir de Maria. Jesus ele nasce através de Maria para entrar nesse mundo, mas ele já existia, ele é Deus. Antes que o haja houvesse, e o haja é o raiar, haja luz e houve luz. Antes do raiar acontecer, ele sempre existiu. Cristo, em relação ao tempo, nos mostra que o Filho ele não foi criado. Saiu um G aí, mas tira esse G, tá? Criado, não tem G não. Pois antes que ele pudesse a criar, só havia o nada. Nem mesmo o que chamamos de tempo pode ser dado como existente. Ele é o Pai, foi ele que deu origem da eternidade. Ele é antes dos tempos, ele é antes dos séculos, ele é antes dos minutos, dos segundos, dos milésimos. Ele é eterno. Tito, capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele não começa a existir, ele sempre existiu. Ele não tem um start, ele não tem um power. Ele é atemporal. Ele não está restrito a tempo, a espaço como nós. Para Deus não tem esse negócio de calendário. Calendário é coisa do homem. Para marcar o tempo, para marcar as luas, para marcar as estações, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Ele sempre existiu antes de tudo isso. Ele é Deus. Ele não tem princípios de dias e é chamado Deus bendito eternamente. Ele é o eterno. A expressão bíblica antes dos tempos séculos mostra um período longínquo, já aqui Cristo existia, planejando com o Pai e também com o Espírito Santo os rumos do universo. Por isso que Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Pai está falando com quem? O Pai está falando com o Espírito Santo. O Pai está falando com Jesus. Essa reunião de planejamento era uma reunião antes da criação, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Quando nós lemos, façamos o homem a nossa imagem, o que a gente percebe? Letra A, que a criação ela foi planejada por Deus antes de ser executada. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que os brasileiros têm a cultura de planejar em 5 anos, não, planejar em 5 dias para executar em 5 anos. Ou coisa parecida. Já o oriental, e aqui na cidade que eu estou morando, tem muitos orientais, o oriental ele planeja em 5 anos para realizar em 5 meses. Por isso que na pandemia, quanto tempo eles demoraram para levantar um hospital de campanha? Dias. E aqui no Brasil, quanto tempo? Semanas, meses. Porque o oriental ele planeja muito e depois executa de uma maneira mais rápida. A criação, primeiro, ela é planejada para depois ela ser executada. Isso é uma lição para a gente, tá? Tudo na sua vida vai dar certo quando você aprender a planejar. Gaste tempo planejando. Papel e caneta. Aí depois, quando for executar, vai sair perfeito. Letra B. Que esse Deus Criador,
tinha pelo menos outro ou outros do seu lado, pois com o outro se comunica antes de criar. A coroa da criação, isto é, o homem. Deus não estava sozinho, Deus estava com a Trindade. E o que eu mais acho bonito aqui não é Deus falando para o Espírito Santo: eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Autoritarismo. Também não é o pai falando para o filho: faz você, o homem, a imagem e a sua semelhança. Não. Mais bonito é esse verbo: façamos, harmonioso, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na Trindade existe harmonia, unidade. E é isso que falta hoje na vida de muitos seres humanos aí, na vida de muita família. Não é faz você ou eu vou fazer. Harmonia. Façamos. Vamos fazer juntos. Letra C. Que esse outro ou esses outros trabalham em harmonia com ele. Note que não foi dito faça o homem como falando a um anjo subordinado, nem foi dito faremos o homem como uma ordem já decidida, mas foi um plano em harmonia. Façamos o homem. Foi o que eu acabei de explicar. Letra D. Esse outro ou esses outros tinham a mesma imagem, pois ele não disse façamos a minha imagem, mas ele disse façamos a nossa imagem. Não é uma imagem de subordinação, mas é uma imagem daquele que está criando todas as coisas e que está, Cristo no caso, né, em relação ao tempo, como alguém que sempre existiu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da divindade de Cristo é em relação à criação. Com respeito a Cristo e a criação, a Bíblia vai afirmar 4 coisas. Letra A. Todas as coisas foram feitas por ele. Então ele é criador. João 1:3. Todas as coisas foram criadas nele. Colossenses 1:16. Então ele é aquele que subexiste. É o criador, mas também sustenta todas as coisas. Letra C. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Se subsistem é porque ele mantém. Há uma manutenção aí do grande maestro do universo, do grande regente do universo. Pensa na cadeia alimentar, pensa nos astros, pensa nos planetas. Tem alguém sustentando tudo isso. E letra D. Todas as coisas foram criadas para ele. Colossenses 1:16, Hebreus 1:2. Como assim para ele? Ele é a razão da existência. Ele é a razão de todas as coisas. Não foi criado para mim, não foi criado para você, foi criado para ele. E nós hoje podemos desfrutar? Podemos. Nós vivemos hoje na harmonia, na mordomia, digamos assim, né? Harmonia é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós vivemos na mordomia cristã. Terceiro ponto sobre a divindade do Cristo é em relação ao Pai. Em relação a Deus. É possível que muitos amem a Jesus, mas sintam receio quanto ao Deus do Antigo Testamento. Parece distintos, parece antagônicos. Um guerreiro sanguinário, falando do Deus Pai,
um médico compassivo, falando do Deus Filho. Um que mata os pecadores, falando do Deus Pai, no Antigo Testamento. E o outro que morre na cruz por eles. Um que fala de vingança, no AT, contra os inimigos. E o outro que fala de perdão, 70 vezes 7, Pedro. Um que se ira no Antigo Testamento e o outro que se compadece no Novo Testamento. Essas ideias, todavia, são falsas. O Deus do Antigo Testamento ama e ama muito. Quando ele expulsou o homem do Éden, isso foi um ato de amor, para que Adão não tivesse acesso à árvore da vida e vivesse em pecado eternamente. Quando ele promete um Salvador, em Gênesis 3,15, ele está dizendo que vai existir alguém que vai ferir o calcanhar, mas vai existir um outro alguém bem maior que vai ferir a cabeça da serpente. Quem é? Jesus. Esse Deus do Antigo Testamento, ele também nos ama. Ele também livra Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Ele também livra Noé e a sua família do dilúvio. Essa visão antagônica de um Deus no AT e um Deus no NT é um erro. No dilúvio ele salva uma família e com ela faz uma promessa de nunca mais afogar sobre a água os seres debaixo dos céus. Então não vai haver outro dilúvio. Ele ama Abraão e a sua descendência. E ele chama Abraão em Gênesis 12 para uma nação, a nação de Israel. E este amor não se limita etnicamente, mas se entende-se a ponto de perdoar e de reter a sua ira sobre uma cidade perversa chamada Nínive. Jonas 1,3. Interessante, né? Que Deus ele deu pelo menos 100 anos para os ninivitas se converterem. Lê Jonas, depois lê Naum. Tem pelo menos 100 anos aí de hiato. Olha que Deus misericordioso do Antigo Testamento. Estou falando do Deus Pai do Antigo Testamento. Por outro lado, o meigo Jesus, o amoroso Jesus, ele vem com um chicote e ele expulsa os vendedores do templo. Ele mete o pé na barraca. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Com os lábios, ele pronuncia os pesados ais sobre os fariseus. Ele chama o fariseu de raça de víbora. Foi Jesus quem principalmente ensinou a doutrina do inferno. No Antigo Testamento a gente não tem a doutrina do inferno, no Novo a gente conhece. E se colocou como pronunciador da maldição eterna sobre os pecadores. Mateus 25:41. Então, mesmo esse Jesus meigo que nós conhecemos, também ele é fogo consumidor. Não brinque com Deus, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não queremos aqui inverter o quadro, queremos sim encurtar a distância e apagar as diferenças ilusórias. Nós queremos deixar bem claro que aquilo que vemos em Jesus é o mesmo que nós vemos em Deus do Antigo Testamento. Ou disse ele, quem vê a mim vê o Pai. João 14:9. Ou não é ele quem expressa a imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. Ou ainda não é a seu respeito que Paulo diz ter a forma de Deus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Deus e o Pai são um. Quem vê a mim, Jesus disse, vê o Pai. As características que existem em mim, existem no Pai. Deus se ira, eu também me iro.
Deus se alegra, eu também me alegro. Em Jesus há mais do que uma mera afinidade com o Pai. Ele e o Pai são um. João 10:30. Em Jesus vemos um único Deus verdadeiro. 1 de João 5:20 e 21. E as Escrituras apresentam Jesus tomando títulos e honra que só pertencem a Deus. Se Jesus ele não fosse Deus, ele não aceitaria adoração. Porque os anjos não devem ser adorados. Os seres humanos não devem ser idolatrados. Mas Jesus ele recebe a nossa adoração. Se Cristo ele não é Deus, ele não receberia de maneira nenhuma o nosso louvor, a nossa adoração. Aquela mulher quebrou um vaso de alabastro caríssimo, perfume caríssimo. E ela lavou os pés de Cristo e enxugou com os cabelos. Por quê? Porque ela estava honrando esse Deus. Ela estava adorando esse Deus. O nosso quarto ponto, que é o penúltimo, já estou terminando a aula, hein? Daqui a pouco termina. Cristo em relação aos seus atributos. Jesus Cristo é o quê? Número 1. É aquele que sonda e conhece nossos corações. Antes de uma palavra subir a boca, Deus já sabe. É o que nós chamamos de onisciência. Número 2. É aquele que opera como Pai. Que nós chamamos de onipotência. Ele tem todo o poder. Todo o poder que o Pai tem, ele também tem. 3. É aquele que passeia no meio dos castiçais. A onipresença, ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo em São Paulo, em São José dos Campos. Eu volto semana que vem para o Rio. Ele está com você aí no Rio de Janeiro. Ele está lá com os irmãos que estão estudando em Arapiraca, em Alagoas. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está com a gente em todas as situações, em todos os lugares. Número 4. Ele é aquele que recebe as nossas orações. E se você abrir os seus lábios hoje e começar a orar, ele vai te ouvir, ele vai te atender. E número 5, ele é aquele que recebe a adoração. Os anjos não são dignos de receber adoração. Você não deve adorar os anjos. Os homens não são dignos do nosso louvor, da nossa adoração. Alguns até que a gente admira, depois nos decepcionam. Você investiu tanto em alguém, você correu tanto atrás de alguém, e depois você ficou decepcionado com aquele alguém. Ah, mas por quê? Porque aquele alguém não é Deus. Só quem não te decepciona é Deus. O restante pode decepcionar. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas Deus não esquece da gente, não. E ainda, quem é Jesus? Só existem 3 classes de seres. Os humanos somos nós. Os angelicais são os arcanjos, querubins e até os anjos decaídos, tá? Que a gente vai estudar em angelologia. Lá no inferno também, o outro lado da força tem seres decaídos lá. Próprio Lúcifer. E o divino. Quem é o divino? Jesus. Deus. O Espírito Santo. Então nós temos essas 3 classes. Humanos, nós. Anjos, serafins, querubins, arcanjos. E os divinos, que é o Espírito Santo, que é Deus e que é Jesus. Alguma dúvida, turma? Estou chegando já ao finalzinho. Alguém quer falar? Sérgio, Camila, Charles, Sila, Edivane, Helenice. Helenice está por aí. Tudo bem, Helenice? Márcio, Flávia, Jane, Jaqueline, Joelma, Leonardo, Priscila, Reinaldo, tio Reinaldo. Tá aí.
Renata, Rodrigo e Ronaldo. Quem ainda não colocou o seu nome lá no chat, na lista de presença, coloca lá o seu nome completo para a gente fazer a chamada depois. Último tópico, e aqui eu termino a aula de hoje. Textos que afirmam a sua divindade. E agora eu queria que você pegasse uma caneta, um papel. Tio Reinaldo falou lá no chat, kkkk. Pega uma caneta, pega um papel e anota todos esses textos para você ler como dever de casa essa semana. Até a próxima aula, você vai ter esses textos aí que falam da divindade de Cristo. Na primeira coluna, 1 João 5,9, Evangelho de João 1,18, Evangelho de João 20,28, Filipenses 2,6. Notem aí. Na segunda coluna, Isaías 9,6, Evangelho de João 5,18, Carta aos Romanos 9,5, Colossenses 2,9, 1 de João 5,20 é a segunda coluna. E a terceira e a última coluna, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 10,30, Atos 20:28 e Tito 2:13. Quem quiser printar a tela, printa a tela. Depois eu vou mandar esses textos também nos slides para vocês. E aí vocês vão fazer a leitura essa semana. Essa semana dá para você se programar até a próxima aula e fazer a sua leitura como dever de casa.